Bom dia. Para completarmos aí a carga horária de laboratório, teremos hoje a nossa penúltima aula e semana que vem para fecharmos a última aula de laboratório. Já vou compartilhar a área de trabalho. Com vocês. Então, hoje é o terceiro encontro de laboratório de circuitos elétricos. O lançamento das notas, o prazo final é hoje, então amanhã vocês já estão com todas as notas. Vamos relembrar aí, ó, 22 e 23, segunda chamada interativa. Dia 25, segunda chamada presencial. E no dia 29, o exame final. No dia 30, as notas finais. Então, hoje teremos a penúltima aula de laboratório. Semana que vem, fecharemos aí. Essa semana eu ainda consigo dar mais uma chance, né, para quem participar da aula de laboratório. Posso retificar a nota de atividade, para quem não entregou o resumo. E o software que a gente vai usar aí é o Multisim, né? A gente pode usar ele de forma online. Vamos relembrar o exercício aqui, ó. Era o exercício número 1 do encontro 12. Os capacitores e indutores podem ser associados separadamente com resistores, formando circuitos de primeira ordem, que podem ser do tipo resistor-indutor, que são os circuitos RL, e resistor-capacitor, que são os circuitos RC. Apesar de serem simples, vimos que esses circuitos têm inúmeras aplicações em eletrônica, comunicações e sistemas de controle. A chave da figura a seguir encontra-se na posição A por um longo tempo. Em T igual a zero, a chave é comutada para a seção B, determina a tensão no capacitor para T maior que zero. Então, esse aqui era o circuito. E aqui as alternativas. Então, ele era formado por resistores, um capacitor, e ele era um circuito não autônomo, né? Porque ele tinha fontes após o chaveamento. Então, vamos lá. Primeira parte do exercício era fazer a análise para um tempo t igual a zero menos, imediatamente antes do chaveamento. Então, aqui, imediatamente antes do chaveamento, a chave estava nessa posição. Fonte de corrente contínua, o capacitor funciona como um circuito aberto. Então, aqui no local do capacitor estava um circuito aberto. Vamos fazer a análise aqui. Como aqui estava aberta, a corrente fica confinada aqui nessa malha. 5 mais 5 vai dar 10, 24 dividido por 10 vai passar uma corrente de 2,4 miliamperes, 10 kΩ, né? Então, passando 2,4 miliamperes por num resistor de 5, V é igual a RI, a queda de tensão é de 12 volts. Aqui também, 2,4 num resistor de 5, 12 volts. Se eu colocar aqui um referencial 0 volt, aqui 24 volts, tem uma queda de 12, vai dar 12, tem uma queda de 12, vai dar 0, tá? Correto. Se esse ponto aqui é 0 e esse aqui é 12, ó, o potencial nesse ponto é 12. Então, a diferença de potencial aqui é 12 volts. A tensão no capacitor não muda de forma brusca, ó. Então, a tensão no capacitor num tempo imediatamente antes do chaveamento é igual a tensão do capacitor num tempo imediatamente após o chaveamento, vai ser de 12 volts. Vamos fazer a análise aqui para o instante imediatamente após o chaveamento. Ele passa dessa posição para essa. Esse lado esquerdo aqui, ó, fica confinado, os 2,4 miliamperes. Vamos analisar aqui o lado direito. Como a tensão não muda de forma brusca, ó, aqui continua sendo 12 volts. Se aqui o potencial é 0 e aqui era 50, esse potencial aqui é 50 volts. Potencial mais baixo, aqui é o potencial mais alto. Se aqui é 0 e aqui é 12, aqui 12 volts. Então, a diferença de potencial aqui, ó, 50 é o potencial mais alto, 12 é o potencial mais baixo, uma diferença de 38 volts. 38 volts num resistor de 2 kΩ, fazendo o cálculo aí, 32 dividido por 2K, 19 mili. Então, a corrente aqui, no instante imediatamente após o chaveamento, é de 19 miliamperes, que passa no capacitor. Num tempo t maior que zero, né, em qualquer instante após o chaveamento, a gente vai fazer a análise aqui, ó, desse lado direito. Vamos fazer aqui uma malha, a gente pode fazer malha, que é a corrente da malha. A gente pode usar também análise de nó, né, que é a corrente que chega, e R é igual a corrente que sai, e C, do capacitor.
Esse aqui é 0 volt, o potencial nesse ponto é 50. Esse aqui é 0 e aqui tem uma queda VC, o potencial nesse ponto é VC. Então, vamos lá. Lei de Kirchhoff das correntes no nó B, que a gente vai usar no nó B. Então, IR menos IC é igual a 0. Corrente no resistor, ó, vai ser, ó, diferença de potencial, 50 menos VC dividido por 2K. E a corrente no capacitor é a derivada. Então, vai ser, ó, 50 menos VC dividido por R, menos C dVC dt, igual a 0. Vamos tirar aqui dos parênteses. Organizar aqui para ficar no formato de uma equação diferencial de primeira ordem. Substituir os valores de R, que é igual a 2K, e C é 0,5 mili. Substituindo os valores, eu vou encontrar aqui uma equação diferencial do primeiro grau. dVc dt mais VC igual a 50. Lá da teoria, ó, ela tem esse formato aqui, dx dt mais A0x igual a f de t, sendo que a solução x é igual a xn, a resposta natural, mais xf é a resposta forçada. A natural de primeira ordem sempre é esse formato aqui, ó. A1 vezes e elevado a menos A0 vezes t. O A0 é o que está junto do x, no caso aqui o que está junto do VC, ó, 1. Então a resposta natural, ó, A1 vezes e elevado a menos t. O f de t, ó, que é a função depois da igualdade, ó, é uma constante, 50. Olhando na tabela da resposta forçada, ó, ft é igual a k. Certo? É uma constante. Então, a resposta forçada vai ser A. Vamos substituir na equação diferencial, ó. Então, VC forçado vai ser A derivada de uma constante é 0. Substituindo na equação diferencial aqui, ó, 0 mais A igual a 50, A igual a 50. Então, ó, a resposta forçada é 50. A resposta completa vai ser a natural, A1 elevado a menos T, mais 50. Para achar o valor de A1, eu pego o valor no instante inicial, ó, a tensão no instante 0 mais, que era de 12. Né, quando t é igual a 0. Substituindo aqui, fazendo o cálculo, A1 vai dar menos 38. Então, substituindo aqui, ó, menos 38e elevado a menos t mais 50 volts. A alternativa correta é a letra B. Aqui, seguindo, não era bem o que o exercício pediu, mas a gente pode determinar aqui, ó, a corrente no capacitor C dVc dt. Como a gente já tem essa resposta aqui, a VC faz a derivada, substitui, e eu tenho aqui, ó, a corrente no capacitor. A corrente no resistor, 50 menos VC sobre R, já achamos o VC, substituindo essa aqui a corrente no resistor. E, finalmente, tensão no resistor, lei de Ohm, V igual a RI, essa aqui é a tensão no resistor. Vamos agora lançar lá no programa. Vamos lançar online. Você tem que entrar no site aí da Muxim, fazer um cadastro. Como eu já fiz, eu já tenho o login. Vem aqui do lado direito, ó, em criar circuito. Vamos lançar esse circuito aí no Multisim. Então, vamos lá. Uma fonte de tensão de 24 volts, corrente contínua. Então, aqui em DC. Volts. Um resistor de 5K. Aqui dá 2. E edita 5K. Mais um de 5K. Vou colocar ele aqui. Vamos rotacioná-lo. Organizando aqui o desenho. 5K. Um capacitor de 5. Vou colocar aqui, rotacionar. Um capacitor de 0,5 mili.
0,5 M. 0,5 milifarad. Resistor de 2. E finalmente uma fonte de 50 volts. Uma fonte de 50 volts. E agora aqui nós temos uma chave. Vamos vir aqui na chave. A nossa chave é desse formato aqui, né? Tem 3. Vamos rotacioná-la. Vou ficar no formato que nós queremos. Nessa posição, quando faz o chaveamento, ela vem nessa posição. Certo? Agora vamos fazer as ligações. Vou ligar aqui a chave. E não podemos esquecer de colocar o referencial, que é o terra. Pronto. Nosso circuito está montado. E agora vamos colocar aqui, ele quer a tensão em cima do capacitor, né? Então vamos colocar aqui, a tensão em cima do capacitor vai ser essa. Como aqui é 0, esse aqui é o valor da tensão. O valor da tensão vai ser o potencial aqui no voltímetro, certo? Quando eu ponho para rodar, nesse instante aí, vamos colocar o voltímetro novamente. Vamos colocar um outro elemento aqui. Sem algum problema. Aqui a corrente até que está mostrando. 2,4 está correto. Vamos colocar então, ó. A gente vai ter que colocar no fio, acredito, ó. Como ele está muito próximo, eu acho que é isso. Agora sim. Aqui mostra, ó, num instante de tempo, ó, a chave fechada, que é a chave nessa posição, né, antes do chaveamento, e a tensão em cima do capacitor é de 12 volts, como nós vimos no exercício, certo? Então é fixo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um exemplo, ó, abrindo a chave. Então, vamos iniciar aqui a simulação, que agora ela vai variar no tempo. Vamos dar um pause. Vamos marcar aí o tempo, ó.
Então, esse instante de tempo aí é de 52,743 milissegundos. E agora, só para fazermos a validação, ó, vamos dar um play, vamos chavear. E aqui, ó, a tensão já está em 22,042, certo? O tempo aqui, ó, 578,05 milissegundos. Deixa eu só, vamos fazer novamente aqui, ó. 12, vamos dar o pause aqui, 290,02 milissegundos. Para a gente modificar a chave aqui, ó, vamos fazer a mudança da chave antes de dar o play, para dar um tempo mais exato, né? Vamos dar um play e parar em 410,94. 410,94 milissegundos. Como a simulação começou em 290,02, vamos fazer aí o cálculo, né? 410,94 menos 290,02. Então, passou aí, ó, 120,92 milissegundos. E a tensão, que era de 12, está em 15,813. Vamos conferir isso lá na resposta. A alternativa certa foi a letra B. Vamos substituir aqui no T, ó, 120,92 vezes 10 a menos 3, que é milissegundos. Então, vai dar menos 38 vezes E elevado a menos 120,92 vezes 10 elevado a menos 3, mais 50. O resultado que ele me forneceu, 16,32. Está aproximadamente aqui, ó, os 15,813. Certo? Arredondando aqui vai dar 16 volts. E pelo cálculo analítico, arredondando também, vai dar 16 volts. Então, nesse instante de tempo aí, a tensão em cima do capacitor é 16 volts. Se eu continuar a simulação, ó, pode perceber aqui que o valor vai subindo de acordo com o tempo correndo, até ele estabilizar em 50 volts. Então, tá correto, né? A simulação está validando a análise teórica, né? Ou a análise teórica está validando a nossa simulação. Então, aqui você pode parar a simulação, a gente pode voltar. Uma outra coisa também que o programa faz é apresentar o gráfico, certo? Aqui ele está em 12 volts. Vamos lá nos dados do gráfico. Aqui. O mínimo está 10, o máximo está 20. A gente sabe que ele vai chegar a 50, né? Vamos colocar 10 e 50. Inicialmente ele está em 12. Quando você coloca aqui, eles mostram ambos o esquemático e o gráfico, os dois. Certo? Vamos pedir para simular. Olha lá, ele está em 12 volts. Agora vamos mexer na chave. Ele vai subindo o valor da tensão. Até chegar em 50 volts. Porque aí é como se o capacitor se estabilizasse, né? Ele vai ser um circuito aberto agora, em função da corrente ser uma corrente contínua. É exatamente o que estava expresso lá na teoria. E agora ele chegou no valor de estabilização. (50 volts).
Certo? Então, pessoal, era isso. A aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa a aula, né? Um exercício assim, relativamente difícil, né? Nível de dificuldade um pouco mais alta para fazer a análise manual, mas que no simulador fica bastante simples. Então é isso, e até semana que vem na nossa última aula de laboratório.